Então vamos lá, pra gente contar a história da Pisadinha é o seguinte, a gente vai dividir. A história da Pisadinha, ela é dividida praticamente em 3 partes ali. Desde o surgimento, conforme ela foi crescendo no Brasil e até o modo que ela chegou aqui hoje. Raíssa, como é que ela começou? Como é que esse negócio de Pisadinha... Primeiro, o que é, né, Pisadinha? Sim. Ela é uma vertente de alguma coisa, ela surgiu do nada. E quando que ela surgiu? Gente, a Pisadinha nada mais é que uma vertente do forró. E ela surgiu mais ou menos lá em 2000, 2001, 2002. O nome do criador, vamos dizer assim, né, é Nelson Nascimento. Ele que deu essa originalidade à Pisadinha. No início era muito teclado, somente teclado e voz. E aí ele começou a ter uma grande dificuldade em trazer o ritmo novo, né? Porque foi considerado um ritmo novo, porque as bandas elas já eram mais completas, elas já trabalhavam com mais instrumentos, então não foi bem aceito nem pelas outras bandas e nem pela própria população, assim, a própria galera mesmo que gosta do forró, que gostava naquela época, não se identificaram com esse novo ritmo aí que o Nelson trouxe, até porque foi mais ou menos, ele não fez um estúdio de gravação de música, nem nada, foi mais ou menos feito em casa, então ele sofreu muitas dificuldades aí pra trazer o ritmo naquela época. Ela começou um negócio tipo mais brega, mais Isso. sem tanto investimento também financeiro, então, obviamente, sem tanto investimento, o negócio não fica tão atrativo assim comercialmente falando. Então, no começo, quem escutava mais era gente do interiorzão mesmo do Isso. Nordeste, que surgiu inclusive na Bahia, né? Principalmente na Bahia lá, era interiorzão. Então as produções eram praticamente tudo caseira, tudo de forma bem amadora, assim. E assim como foi surgindo, foi tocando nos bairros e tudo mais. E aí ele foi ganhando um pouquinho mais de proporção, mas nada super extraordinário assim. É isso. Aí depois vem a segunda parte da Pisadinha. Sim, né? isso Que é foi no verdade. final dos anos 2000, que é justamente quando algumas bandas de forró começaram a ver que essa pisadinha estava começando a pegar gosto ali no interior do Nordeste. Nas cidades mais afastadas, na hora que eles iam fazer algum tipo de show, eles viam que o pessoal pedia muito isso. Porém, como era só voz e, no caso, teclado, para a banda não era tão atrativo, né? Porque você tem mais coisas. Então eles começaram a juntar o útil ao agradável. Pô, já que a gente tem mais gente na banda, por que não a gente aproveitar e não colocar só o teclado e começar a colocar outros instrumentos também? Para enriquecer e fazer uma pegada um pouco mais profissional também. Então eles começaram a profissionalizar a pisadinha, saiu só o teclado, colocou outros instrumentos também, colocou também uma pegada mais profissional, de gravação de estúdio, coisa que ainda não tinha tanto, a pisadinha era bem, como a gente falou, bem amadora, e aí o negócio foi começando a crescer e foi começando a se espalhar pelo Nordeste. E saiu do interiorzão e foi começando a chegar nas grandes cidades, porém de forma bem tímida, bem tranquila, assim, nada fazendo um boom ainda muito grande. Mas aí depois vem o quê? A terceira parte. Não, né? inclusive, quando começou a ter esses focos, vamos dizer assim, né? Esses lugares tocando, era mais fácil ouvir em festas familiares, em um barzinho, assim, de vila, assim, era onde que começou a ficar sendo mais tocadas. E aí foi onde os artistas aí começaram a ver que tava pegando, que a coisa tava começando, assim, a ter mais foco, né, mas tava começando a espalhar bem timidamente, né, porque ainda pelos grandes não era considerado um forró, eles não tinham tanta proximidade. E aí depois, lá em meados mais ou menos de 2015, veio quem? O Barões do Forró. Quem são os Barões do Forró? Vocês sabem aí quem é o Barões do Forró? Tá fácil de adivinhar, gente, tá muito fácil. Barões do Forró nada mais é que os Barões da Pisadinha hoje, da atualidade aí. Eles começaram a colocar um som mais grave junto com o teclado e com a voz e começaram a trazer uma pisadinha um pouco mais diferente. E aí foi onde foi ficando mais gostosinho. As pessoas nos shows já começaram a gostar mais, os lugares começaram a tocar mais, começou a ter um investimento. No começo eles sofreram também, né? Não foi aceito também logo de cara, não. O pessoal começou a gostar, mas também não foi aquela coisa que, boom, explodiu. E aí eles foram insistindo, foram trazendo algumas novidades, colocando uma coisinha aqui e outra ali. E aí em 2015, 2016 começou, e lá para 2017, 2018 foi onde deu a explosão aí do Barões da Pisadinha.